Você com certeza já ouviu falar das leis abolicionistas, mas não sabe tudo que eu tenho pra te falar nesse vídeo hoje, então fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer muito, mas muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, solta a vinheta, produção! Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Rissopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E hoje com a nossa parte 2 de leis abolicionistas. Falamos na parte 1 sobre as leis que aboliram o tráfico de escravos, Lei Feijó, Lei de Bill Aberdeen e Lei Eusébio de Queiroz. E agora nessa parte 2 nós vamos falar das leis abolicionistas que aboliram a escravidão propriamente. Beleza? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. We need you. A gente precisa de você aqui, ó. Vai, se inscreve no canal do SOS História, ajuda aí a gente. Esse vídeo gratuito que vai te ajudar aí para o seu concurso, para a sua prova, para o que você tiver que fazer. E antes de mais nada, se você quiser tirar print desse quadro aqui, bonitinho que eu arrumei pra você. Vou soltar uma música aqui, ó. A produção já vai soltar uma música. Eu vou quebrar hoje. Manhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado. Encontrei nele a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia 6 a gente reviveu. Era uma vez eu e você, não diz que você esqueceu. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Eu sei que tô emocionado, eu sei que eu tô precipitada. Galera, falando sobre as leis abolicionistas, as leis que aboliram o tráfico, elas começam a partir da década de 70. Desde 60, da década de 60 do século XIX, 1860, já existia um debate, uma discussão sobre o fim da escravidão. Esse debate ele já existia na Câmara, ali já rolava esse debate. Só que esse debate ele vai ser interrompido por conta da Guerra do Paraguai em 1864. Quando chega em 64, vamos dar uma pausa e tal, vamos parar de falar sobre isso. E depois a gente volta a falar sobre isso. Beleza, Guerra do Paraguai vai de 64 a 70 e após 70 volta essa discussão com mais força, principalmente porque durante a Guerra do Paraguai houve um movimento que levou os escravizados a participarem da guerra e caso voltassem ali receberiam a alforria, que é o Movimento Voluntários da Pátria. Esse movimento ele estimula ainda mais a essa escravidão acabar, porque eles falam, olha, se esses caras servem para ser livres aqui, por que eles não poderiam servir para ser livres, né? Ali na sociedade após o fim da Guerra do Paraguai. E aí isso começa a se avolumar, essa discussão começa a ficar cada vez mais forte e vai se discutir sobre uma primeira lei que abolisse o tráfico. A escravidão. Essa primeira lei que aboliria a escravidão, ela é uma lei, gente, que ela gera um impacto, isso é inquestionável, só que ela é uma lei que reflete muito a mentalidade da elite política brasileira da época. Porque qual é a mentalidade da elite política brasileira? Olha, nós temos uma população de escravizados muito alta e se nós libertarmos esses caras agora, essa população vai ser majoritária. Eles vão sobrepujar a população branca. Então o que a elite brasileira ela pensa? Vamos libertar esses escravos, só que de forma lenta e gradual. Inclusive o próprio José Bonifácio vai falar isso. A escravidão ela tem que acabar, o José Bonifácio fala. Mas ela vai acabar de forma lenta e de forma gradual. É algo que vai ser gradativo, vai ser aos poucos, não vai ser do dia para a noite. Por que a elite política brasileira pensa isso? Porque se for do dia para a noite, de duas uma, a gente fica com a economia prejudicada, porque a gente vai ter uma redução da produtividade e a gente fica também com a população negra maior do que a população branca. E esse desequilíbrio, falamos na aula do fim do tráfico, na parte 1, esse desequilíbrio era o medo da elite política brasileira para que o que aconteceu no Haiti não acontecesse no Brasil. Tá me entendendo? Então você vê que
ali em 1870, existe um grande incentivo ali à vinda de imigrantes, né, europeus, principalmente com essa proposta de embranquecimento da população. Essa vinda de imigrantes europeus, ela vai se intensificar em 70 ali com o sistema de colonato, né, que o governo paulista principalmente vai financiar muitas das vezes as passagens dos imigrantes que estão vindo da Europa para o Brasil. Então precisa fazer essa transição e precisa ter uma população branca maior do que a população negra. Essa era a mentalidade da elite política brasileira. E ali, em 28 de setembro, o Barão de Rio Branco vai criar a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. Essa lei tinha uma proposta que era o seguinte: os filhos das escravas nascidos a partir dessa data seriam livres. Ponto. Por que isso reflete a mentalidade da elite política brasileira? Porque não acaba com a escravidão, mas acaba com a escravidão de forma lenta e gradual. Se você parar para pensar, nos próximos 30, 35 anos não teriam mais escravos, porque todos que nascessem a partir dessa data seriam livres, tá entendendo? E essa geração de escravizados que estava sendo escravizado ainda, que estava vivo, era escravizado, mas em breve morreria. Então a gente pensa num processo geracional. As próximas gerações elas nasceriam livres, mas agora não. Tá entendendo? Essa mentalidade da elite é algo lento, é algo gradual, é algo aos poucos. Não adianta ser do dia para a noite. Só que algumas coisas a gente precisa pontuar. Isso gera um impacto? Gera, como eu acabei de falar. Gera um impacto de gerações. É algo geracional. A próxima geração já nasceria livre. A gente acaba, nesse contexto aqui, com uma estrutura de escravidão, com um sistema endógeno de reprodução escravista que para de existir. Só que tem um problema. Qual é o problema? É que a elite brasileira ela sempre quer se beneficiar em cima disso. E qual vai ser o benefício? Essa lei começa a ser discutida e começam a pensar em algo que pudesse beneficiar a elite. Consegue implementar uma emenda ali que vai determinar que os filhos das escravas seriam livres a partir dessa data. Beleza, esse é o ponto básico da lei. Só que esses filhos das escravas, eles acabaram de nascer. Pum, nasceu. A criança nasceu. Tem como jogar a criança no mato pra criança correr? Vai viver, criança, vai viver. Aí a criança, ai. O bebezinho, não tem como. Ele precisa ficar ali sob os cuidados da mãe, concorda comigo? Então, essa criança, ele permaneceria sob a tutela do senhor até os 8 anos, que é a idade ali que ele ficaria com a mãe e com o senhor, né, com o dono da mãe, até os 8 anos. Quando chegasse nesses 8 anos, teria que ser tomada uma decisão. Qual seria a decisão? O dono da mãe, olha que loucura, o dono da mãe, ele escolheria se ele receberia uma indenização ou se ele exploraria esse jovem até os 21 anos. Se ele exploraria o jovem até os 21 anos. Então essa é a decisão tomada quando a criança tinha 8 anos. Quando ela tem 8 anos, ele escolhe, recebe uma indenização por essa criança ou explora até os 21 anos. Então, se você perceber, gera um impacto essa lei, só que, apesar de gerar um impacto, ela beneficia muito mais a elite do que propriamente os escravizados e os filhos das escravizadas, que seriam livres a partir de agora, do que qualquer outra coisa. Beleza? Essa lei ela vai ser criada e muito tempo depois vai ser criada uma outra lei para abolir a escravidão. Dentro desse contexto, gente, está rolando os movimentos abolicionistas. Os movimentos abolicionistas estão fortes. A gente tem um movimento abolicionista no Brasil muito forte. A gente tem a formação de quilombos no Brasil que estão a todo vapor. Escravizados fugiam ali a todo custo, buscando refúgio, buscando abrigo nesses quilombos. Na região do Leblon, no Rio de Janeiro, a gente tem um dos maiores quilombos do Rio de Janeiro, que é o quilombo do Leblon. Então a gente tem um movimento abolicionista paralelo a essa abolição propagada pela elite que está lutando ali de forma jurídica para acabar com a escravidão, que está lutando ali de forma bem combativa, discutindo, né, como por exemplo o próprio Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, estão discutindo sobre o fim da escravidão nesse contexto. A lei dos sexagenários ela é uma lei mais problemática. Por quê? Porque ela é uma lei de 1885, olha quanto tempo se passou de uma lei para outra, e ela é uma lei que vai ser ali proposta ali por um deputado, né, o Manuel de Souza Dantas, e esse deputado, qual era a proposta dele? Olha, vamos acabar com a lei para os escravizados acima de 60 anos.
Só que, primeiro ponto, os escravizados acima de 60 anos eram minoria, isso é básico. O escravizado ele geralmente vivia até os 40, quando não muito, pouco mais. Ah, você está falando então que não tinha escravo que vivia até os 60? Não tinha, mas era uma parcela mínima. Geralmente o cara que se dedicava aos trabalhos mais domésticos, né? Era pouco, era pouca gente. Enfim, mas existia. E o objetivo era atender esse grupo mais velho, esse grupo de 60 anos. Qual é a proposta do deputado? Olha, vamos fazer uma lei que quando esse escravo ele se torne livre ali em 1860, com 60 anos, ele receba uma indenização por parte do Estado. Por quê? Por que receber uma indenização? Porque provavelmente esse escravizado ele não vai conseguir se inserir na sociedade, ele vai se tornar marginalizado. Ele não vai ter para onde ir, ele já é um idoso, 60 anos. Para a época é muito idoso, para um escravo, então, muito idoso, não consegue fazer mais nada. Então ele tem 60 anos, ele não consegue fazer mais nada. Gente, caraca, vamos dar uma indenização pro cara. Vamos propor uma indenização. Só que aí dentro da Câmara surge esse debate. Alguns falam assim, não tem que dar indenização nada, a gente já tá dando liberdade de indenização. O Estado agora é a mãe, tá de palhaçada. Então começa essa discussão pesada. Não tem que dar indenização nenhuma, tem que dar indenização pro dono desse cara. Porque o dono desse cara vai ficar prejudicado. Ai, tadinho. E esse dono tem que receber uma indenização. Essa discussão, olha só o embate. Um grupo defendia que os escravizados tinham que receber uma indenização porque já eram idosos. Outro grupo defendia que os donos dos escravizados tinham que receber uma indenização porque estariam prejudicados. E aí, qual é o resultado, né? Fim da escravidão para os escravos acima de 60 anos, esse é o básico. Só que aí o que se discute é o Barão de Cotegipe, Saraiva, por isso que o nome é Saraiva Cotegipe, o Barão de Cotegipe e o Barão de Saraiva, Barão de Cotegipe e Saraiva, vão criar uma emenda nessa lei que dizia o seguinte: quando o escravo fizer 60 anos, ele não tem condição de pagar a indenização para o dono. E o Estado não vai pagar, mas ele vai pagar com trabalho. Olha só, ele vai ficar mais 3 anos trabalhando até os seus 63 anos para pagar a indenização pela sua liberdade, pela sua alforria. Olha só que loucura. Então essa lei dos sexagenários, mais uma vez, ela reflete o quê? A mentalidade dessa elite política brasileira que eu acabei de falar, que queria abolir a escravidão, só que de forma lenta e gradual. Qual é o impacto dessa lei? Muito pequeno. É um impacto muito pequeno, gente. Só que quando a gente está na década de 80 aqui, o Brasil já está ficando isolado. Porque todo mundo está acabando com a escravidão, exceto o Brasil. Todo mundo está acabando com a escravidão. E aí o que vai acontecer é que a gente vai ter em 1888 a promulgação da Lei Áurea. Gente, isso não é mérito. O Brasil é o último país do Ocidente. Eu vou repetir que você não entendeu, não. O último país do Ocidente a abolir a escravidão. É isso. O Brasil fica depois de todo mundo. Antes do Brasil foi Cuba. O Brasil fica depois de todo mundo, gente. É o último país do Ocidente. Então, assim, era mais do que necessário. Tava no momento, porque não tinha mais... Tá entendendo? Não tinha mais ambiente para manter a escravidão. O mundo já era outro. O mundo já era um mundo industrializado, com trabalhadores assalariados. A população de escravizada era mínima. 5% somente da população brasileira eram escravizados. Então era uma parcela mínima. Era um momento quase que, sabe, tá entendendo? Um momento que já era natural que a escravidão fosse acabar. E aí, no 13 de maio de 1888, a princesa Isabel ela vai promulgar a Lei Áurea. Ela tem um papel importante? Tem, porque ela assinou um documento que acabou com a escravidão. Determinou o fim da escravidão. Ponto. Só que a gente não consegue colocá-la como a única importante, né? Porque tem gente que fala assim, a princesa Isabel, se não fosse por ela, gente, pelo amor de Deus. É muito mais agradável acabar com a escravidão nesse momento que qualquer outra coisa. Porque isso aqui estava fácil. A população era muito pequena. A população escrava era muito pequena, existia uma pressão internacional para que se acabasse com a escravidão no Brasil. Porque não era mais comum ter escravizados em outros lugares. Então, para aquele contexto já era mais aceitável. A questão não é acabar com a escravidão, mas é como ela acabaria.
Tá entendendo? Por quê? Porque tinham pessoas que tinham escravizados, que eram proprietários de escravos e que estavam defendendo uma indenização por parte do Estado que o Estado promete fazer e que o Estado não faz. Então, a gente já tem um movimento aqui muito forte da abolição. Existe um grupo de pessoas que são chamadas de caifazes, que impulsionavam, né, os caifazes aqui, ó, caifazes, que incentivavam, impulsionavam a fuga de escravizados, davam ali abrigo, e na década de 80, quando a escravidão estava para acabar, o que os proprietários de escravos eles exploram dos escravos é absurdo. É a fase que os escravos mais são explorados, porque eles já sabiam que a escravidão estava prestes a acabar a qualquer momento. Então, para não arriscar, os caras vão escalpelar os escravos. Então, esse movimento dos caifás incentivando a fuga ganha muita força nesse contexto. E aí o que a gente vai ter? Uma promulgação feita pela Princesa Isabel, que determina o fim da escravidão. E o Brasil é o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Só que não pense você que a Princesa Isabel, como eu falei, é a única protagonista. Nós temos outros grupos que estão lutando por muito tempo pelo fim da escravidão. Tá? Grupos abolicionistas que estão discutindo ali na perspectiva da lei, na perspectiva jurídica, o fim da escravidão. A gente tem um fim da escravidão sendo implementado ali em 88, e também não pense você que todo mundo ficou triste, né? O próprio Joaquim Nabuco ele vai falar que finalmente estava ali encerrada essa fase da escravidão e que o Rio de Janeiro se encontrava em festejo. Nós vamos ter festejos por todo o Rio de Janeiro. Olha as imagens. A Princesa Isabel, inclusive, comparecia nesses festejos. Talvez você esteja se questionando por que não foi Dom Pedro II. Dom Pedro II estava fora do Brasil, resolvendo alguns problemas de saúde. Na ausência dele, a sua filha promulgou. Alguns, inclusive, falam que ele estava fora do Brasil e deixou a sua filha para meio que pavimentar o caminho para o terceiro reinado. Não acredito nisso, não há documentação que dê respaldo para isso, são só hipóteses, né, de que ele teria deixado ela aqui para promulgar, para ser a grande heroína, pavimentar o caminho de um próximo reinado. Na verdade, a gente tem muito mais documentos que provam um encaminhamento de Dom Pedro II para a República, defendia uma transição para a República, não falava de um terceiro reinado, então não há respaldos documentais para isso. Só que a gente vai ter aqui festejos, né, festas, comemorações pelo fim da escravidão, que geram um impacto muito grande. O Brasil é o último país do Ocidente e a gente tem a formação, após o fim da escravidão, da chamada Guarda Negra. Olha só, olha que curioso. A Guarda Negra é um movimento, tem que ter um vídeo só sobre isso. A Guarda Negra, gente, é um movimento que vai ser criado ali pelo José do Patrocínio, que é um movimento composto por escravizados, que se tornaria uma guarda pessoal de Dom Pedro II e Princesa Isabel. Pô, como assim? Mas caraca, o Império não era dos caras que escravizavam? Perfeito. Mas o que eles pensam? Pô, foram eles que deram a liberdade pra gente. Se eles forem retirados para implementar a República, a chance da República querer voltar com a escravidão é muito grande. Então é melhor o certo do que o duvidoso. Olha só o pensamento. Então a Guarda Negra se forma como uma guarda de defesa pessoal à Princesa Isabel do Pedro II, tendo em vista que existia esse medo, esse receio de que se a República fosse proclamada, eles perderiam os direitos conquistados durante a fase do Império. Eu nem preciso te falar que esses escravizados durante a República eles são marginalizados. Os ex-escravos são muito marginalizados. Em 1891 vai ser criado um código criminal que criminaliza a capoeira, tem vídeo inclusive aqui sobre isso no canal. Então todos os reflexos, todos os hábitos, todas as práticas que tem ali uma característica negra vão ser criminalizados, vão ser excluídos. Esses caras não têm acesso a trabalho, muitos se tornam marujos na marinha, porque é a única forma de ter um tipo de trabalho. Recebem chibatadas, porque era uma prática da marinha portuguesa que é herdada pela marinha brasileira, principalmente dentro desse contexto de escravidão. E a gente tem a revolta da chibata em 1910, causada por isso. Então há uma marginalização desses escravos e, obviamente, a monarquia, ela perde muita força com o fim da escravidão. Por quê? Porque o Estado, o Império Brasileiro, não indeniza os proprietários. E esses proprietários de escravos, que eram grandes proprietários de terra, uma elite brasileira, deixam de apoiar o Império. Inclusive o Cotegipe ele fala para a Princesa Isabel, Princesa Isabel, você ganhou a aposta.
Você ganhou a aposta, mas acabou com a escravidão. Mas, infelizmente, perdeu o trono. Por quê? Porque essa elite política brasileira era um dos grupos que faltavam ali para deixar de apoiar o império. A igreja já tinha ido embora. O exército já tinha se afastado. A elite política se afasta, o império vai ruir, vai cair em 1889. Você vê que é logo depois, no ano seguinte, 89, que tem a proclamação da República. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E vamos pra cima, rumo à sua aprovação. A produção vai soltar a música agora. Vem, produção. Minha filha, quanto tempo vocês se falam? Manhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado, encontrei nele a minha liberdade.